Fala galera, quem tá aqui de novo? Aqui chegou, que é o gol! Diego Rangel, isso mesmo, tatuagem de verdade para mais uma semana de puro conhecimento, né? Você vai mandando sua pergunta, já sabe, né? Na caixinha de pergunta, manda sua pergunta, a gente vai esclarecer a dúvida da galera, da audiência, dos inscritos, dos alunos. Para você não ter dúvida, você logo se inscreve no nosso canal e ativa logo as notificações para receber vídeos como esse. E não menos importante é você deixar logo o seu like aqui, porque a gente precisa realmente de continuar com o projeto Tatuagem de Verdade. Porque se você não curte aqui, fica difícil a gente manter esse projeto, que é um projeto muito bacana para quem gosta de tatuagem, para quem está começando a tatuar, para quem já está na tatuagem há muito tempo, então para quem é somente amante da arte. E se você quiser mandar pergunta, já sabe, você entra lá no Instagram, não é isso, Paca? @Rangel, TATTO, @Rangel Tatu lá no Instagram, e também tem o Instagram, @Tatuagem Verdade, que você vai saber tudo e mais um pouco sobre a tatuagem. E também tem lá no Spotify, você tá ligado, né, Paca? Tem no Spotify, Tatuagem de Verdade, que tem nossos podcasts lá com vários artistas maravilhosos. Beleza? Então, sem mais conversas, vamos lá para a primeira pergunta. Ismael Tatu Inc. Salve, grande Rangel. Minha maior dúvida é sempre criações de projetos. Vamos lá. Criatividade é algo muito fácil de ser explorado. Você vai explorar sua criatividade de qualquer forma, assim, de qualquer jeito, da forma que você vê a vida, você desenha e tudo mais. Quando um cliente vem procurar o meu trabalho, eu vou abrir todas as possibilidades e abrir várias referências. O que são referências? É você entender um pouco da imagem. Vamos lá, o cara vem tatuar uma águia voando com uma montanha. Uma águia voando com a montanha e tal, vamos lá. Você vai olhar que local o corpo. Vamos lá, se é o braço, tá? Deltoide, bíceps, tríceps, daquele formato mais retangular para cima do braço. Mostra aqui um braço, Paca. Um braço, tá? Então eu vou pensar para esse local. O desenho do braço é completamente diferente do desenho de um peito. O peitoral é completamente diferente, é mais quadrado, é um lado só. Se são dois lados, são praticamente dois quadrados, vai ficar de uma forma horizontal, então vai ser diferente também. Então todo desenho tem que ser analisado primeiro, o local que vai ser feito, tá? Segundo, o que o cara quer, né? O que o cliente quer, o que a cliente quer saber exatamente o que ela quer, se ela quer monocromático, que é uma coisa mais preta, sim, se ela quer também colorida, tudo mais, você vai entender o projeto e aí você vai buscar referência. A referência pode ser fotográfica, pode ser uma referência realística, né? De você pegar algo fotográfico realista, também pode ser uma referência de tatuagem, pode ser uma referência de livros, pode ser uma referência também de pintura, pode ser referência de qualquer coisa, tá? Eu uso muita referência, às vezes até imóveis. Eu pego um pé de uma mesa, um pé de uma cadeira, o desenho que eu vejo nas nuvens, então eu vou pegando referência em tudo. Então dá para você ser um cara criativo, ser uma pessoa criativa. E como é que ativa essa criatividade? Você procurando referência em tudo. Então fica ligado, vale muito a pena você exercitar a sua criatividade, porque a criatividade está no mundo, não está somente na tatuagem. Segunda pergunta aqui, FelipeStudio.ttt. Dicas de treino para fortalecer e estabilizar a pegada na máquina de tatu. Olha só, depende da máquina de tatu que você está usando. Se você estiver usando uma máquina de bobina, primeiro você tem que entender se ela está regulada, né? Porque ela treme muito mais, então é muito mais difícil. Mas eu sei que é muito mais difícil você domar uma máquina de bobina, que é completamente diferente uma e outra. Você usa uma máquina de tal marca, ou tal máquina feita por outra pessoa, outro artista, outro profissional, vai ser completamente diferente. E é uma máquina de tatuagem que praticamente serve para a mesma coisa. Se você está com dúvida de estabilidade, é uma dúvida muito primária, né? Você vai começar a utilizar uma máquina PEN ou então uma máquina rotativa. Ela vai tremer um pouco menos, né? Ela vai estar muito mais estável, assim, a máquina em si. E agora você vai começar a praticar a sua estabilidade. A sua estabilidade você vai procurar dessa forma. Primeiro, usar muita pele artificial, muito treino, você sempre utilizar a máquina e seu braço como se fosse um maquinário só, não somente a máquina, e usar com um pulso. Se você desenhar com um pulso, você vai ter diferente força e profundidade e velocidade no aumento da mão. Se você utiliza o braço inteiro, é muito mais difícil você fazer algo que seja diferenciado de um traço para o outro. Então a estabilidade cresce
realmente no braço inteiro. Você vai fazer um traço, você vem e puxa o braço, ao invés de você puxar a mão. Outra coisa, começar na mesma velocidade que você está terminando também. Não adianta você começar um traço e depois ir mais rápido, porque com certeza quando cicatrizar vai ficar diferente. Aquele traço todo que cada um tem uma velocidade diferente. E a outra dica também é você fazer com a mesma profundidade. Pegando essas dicas vai melhorar bastante o seu trabalho e seus treinos. E no final a gente vai botar um vídeo aqui, que vai ser um vídeo falando sobre estabilidade de mão, traço, tudo mais, que vai ficar logo aqui em cima, mas lá no final. Primeiro você assistir esse vídeo todo. Terceira pergunta, vamos nessa. Tatu.namaria. Eu gostei do nickname dela. Tatu na Maria. Como fazer para que o cartucho não pingue tanta tinta na hora de aplicar? Perca o decalque limpando. Pergunta bem legal, porque é o seguinte, normalmente o cartucho ele é fabricado para não pingar tanta tinta, então você tem que ver por que está pingando. Eu acredito que assim não tem muita regulagem no cartucho e nem uma máquina PEN, que se você está usando cartucho, com certeza você está usando a máquina PEN. Então eu acredito que seja o cartucho, a marca do cartucho que você está utilizando. Primeira dica, troca esse cartucho, troca a marca para você tentar utilizar outra marca e você vai ver se respinga ou não, e você deixa a resposta aqui para mim, tá? Primeira dica é essa. E a outra dica, você deixou uma deixa na pergunta. E acabo limpando e perdendo o decalque. Para você não perder o decalque por diversos motivos, não só porque está espirrando muita tinta, você vai fazer o seguinte, você vai evitar usar sabão, usar água e usar mais a manteiga da tatuagem. Você vai utilizar a manteiga para limpar também, não somente para hidratar e não somente para usar para entrar a agulha na pele. Você vai limpar com ela, você vai ver que o decalque praticamente não sai. Se você utilizar água e sabão, clean para tatuagem, ele vai saindo sim. Preste muita atenção no material que você está utilizando. Beleza? Quarta pergunta, Osmar Júnior 13. Como faz sume? Número de gotas em cada batoque? Ajuda, mestre. Fala, Osmar. Então, olha só. Isso é uma pergunta muito relativa. Cada artista trabalha de uma forma. Para quem não sabe, sume, galera, bota aqui a placa, sume é a tinta diluída. Então ele está perguntando como é que faz a melhor forma para diluir a tinta. A pergunta dele é essa. Eu evito diluição de tinta, agora você tem que ter um pouco mais de experiência para conseguir trabalhar sem a diluição de tinta. E é muito difícil você contar 1, 2, 3 gotas, tá, para você trabalhar. Você vai se adaptar a cada um de uma forma. Porque você deposita a tinta de forma diferente, de força diferente, de velocidade diferente. O que é um sume muito claro para você, para mim é um sume até escuro, porque eu faço um pouco mais devagar, depende muito. Então não existe tabela de sume. Uma dica que eu te dou, aqui tá cheio de dicas, né? Uma dica que eu te dou é o seguinte, evite usar muito sume, porque depois que você usar muito sume, vai sumir sua tatuagem. Vamos supor, você vai usar 3 batoques. Um batoque você vai usar um preto puro, sólido, e depois o outro batoque você vai dividir 50 a 50, metade e metade, você vê o tamanho do batoque, o tamanho de tinta, e o outro você vai colocar um pouquinho só de tinta e sume. Evite usar esse um pouquinho. Tente graduar até você usar somente metade. Exemplificando, se você tem um batoque que cabe em 10 gotas, você vai usar 5 de diluente e 5 de tinta. Agora, uma dica bem bacana dentro dessa outra dica. Mistura bastante os dois, tá? Porque às vezes não mistura e por isso fica forte e também por isso fica fraco. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Jean.lp.lucas. Qual modelo de máquina devo comprar? Seja ela custo-benefício ou uma mais carinha. Eu não sei se você falou modelo ou se você falou marca de máquina. Modelo é o seguinte, eu indico você começar, se você está começando agora, claro, você começar com a máquina PEN. Existem modelos baratos, tá? Existem marcas baratas com qualidade bacana. Eu já utilizei máquinas PEN de R$500 e máquina PEN de R$7.000 e eu vejo uma diferença, mas é muito pouca. Para você que está começando, você não vai ver tanta diferença assim. Então vale a pena você não investir muito dinheiro na máquina, que talvez seja algo que você não vai fazer o resto da vida. Então, se você tentar em procura de adaptação, compra uma máquina mais baratinha PEN, porque se você comprar uma máquina de bobina, tem o seguinte, você tem que saber regular a bobina, você tem que saber montar uma máquina, você tem que saber para que serve cada bobina e você vai esbarrar numa dificuldade natural. Então eu te indico, pelo menos, você iniciar com a PEN atualmente, tá? E marca, assim, tem infinidade de marcas bacanas e você vai ter que estudar um pouquinho sobre a máquina para saber qual máquina é mais interessante para você. Se é uma máquina nacional, se é uma máquina importada e tal, então é muito interessante você estudar a máquina antes.
qual a voltagem, qual o tipo de motor. Vou te dar uma indicação. Leve a sério assim o motor e use um motor suíço, ele dura mais tempo. Então te indico você comprar uma máquina PEM, entender um pouco da máquina para você fazer uma compra bem efetiva, bem legal. Sexta, hoje a gente usou muitas perguntas, né? Sexta pergunta e última. Todos os dias eu recebo essa mesma pergunta. Osmar Júnior 13. Como fazer sombra da forma correta? Pô, cara, de novo, cara! Primeiro, não existe forma correta, Osmar. Segundo, eu faço de uma forma legal, uma fórmula que eu desenvolvi para você ter uma equação exata. Eu vou deixar um pedacinho do nosso curso aqui para você assistir a forma que eu passo para os meus alunos, beleza? Não esquece de deixar o seu like aqui, a gente se vê na próxima semana e fique aí para você assistir um pedaço desse vídeo que você vai se amarrar e depois você deixa aqui embaixo o que você tá achando dessas perguntas, beleza? Te espero na próxima semana. Para fazer uma tatuagem sombreada, bem sombreada, clara, normalmente eu utilizo a máquina um pouco mais rápida, né? Vou aumentar a voltagem da máquina, porque se você usar a máquina mais devagar, ela vai pontilhar, tá? E se você pontilhar, com certeza, você pontilhando, você vai marcar a sua tatu. Então, muito tatuador usa isso e não entende, ele acha que vai usar a máquina um pouco mais lenta para não machucar e acaba marcando a tatuagem toda, marcando com sombra, assim, tentando fazer a sombra e marca tudo. Então você vai ver diversas tatuagens que não estão suaves por esse motivo. A máquina tem que estar rápida, aprenda, a máquina tem que estar um pouco mais rápida do que no traço até.